Vambora, vambora, vambora. Se ajeita aí, pega sua pipoca, seu caldo de cana, seu arroz doce, ou pega seu charque, não, homem. Pega aquele charque topado ou aquele salame assado. Não, missionário? Você tá por aí? Dá um alô aí. Viu? Bom, hoje a gente vai procurar concluir aqui a segunda parte das bem-aventuranças, né? Então, para aqueles que já chegaram, já estão aí, vai abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 12. E a nossa reflexão de hoje vai ser a partir especificamente do verso 7. Então, abre a sua Bíblia aí. Vocês estão nos ouvindo bem aí, amigos, meus irmãos? Topado, hein, Maciel, Cris? Aquele charquezinho com macaxeira, hein? Eita Deus! Parece que travou aqui. Tá. Se ficar travando, faz raiva, hein? Voltou. Show! Show, show, show! Show de bola! Podemos começar então, irmãos? Vamos lá? Vou fazer a leitura aqui, Mateus capítulo 5, do verso 3 ao verso de número 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Até aí nós já meditamos, né? E hoje nossa ênfase é a partir do 7. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bom, nós estamos aqui no segundo bloco das bem-aventuranças. Vou tentar ser bem prático, bem rápido hoje. Nós vimos que as bem-aventuranças, elas tratam de três importantes coisas que a gente precisa destacar. Primeiro, um tipo de pessoa que o evangelista Mateus está descrevendo, que são os macarianos. Nós já falamos sobre isso. Aí nós temos as qualidades mencionadas dessas pessoas, que são o quê? Essas virtudes espirituais que nós chamamos de
bem-aventuranças, e a terceira que são as bênçãos prometidas. O que são essas bênçãos prometidas? Os privilégios do cidadão do reino de Deus, que está também aqui, estão mencionados, né? Esses privilégios aqui, como parte das bem-aventuranças. Lembramos que também, não no propósito de afirmar sobre o texto, mas apenas de trazer luz didática para os irmãos conseguirem compreender melhor, alguns autores sugerem uma divisão das bem-aventuranças em duas partes, né? Em que considera-se 8 bem-aventuranças, em que as 4 primeiras dizem, tem ênfase no relacionamento com Deus, né? Que são os pobres de espírito, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. E as 4 últimas tratam do relacionamento com o próximo. Então, nós já falamos das 4 primeiras, né? E hoje nós vamos nos ater aqui às últimas, a partir do verso 7, os misericordiosos. Então, vamos começar por aí. Essa é a primeira meditação que nós vamos fazer aí. Show de bola? Vamos lá, irmãos? Tudo certo? O áudio está baixo? Foi o Francis quem colocou aqui, mas não teve outra solicitação de aumentar o áudio, não. Será, Deus? Será que esse Francis não está desviado, não? Oi, filho. Mais alguém com áudio, com a sensação de áudio baixo aí, pessoal? Que talvez possa ser. É que eu também tô com a voz meio ruim, tô gripado. Vamos lá, irmãos. A primeira bem-aventurança que nós vamos considerar aqui é bem-aventurados os misericordiosos. Então, vamos ler o texto todo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, queridos, nós vamos começar tratando sobre esse ponto. O que seriam os misericordiosos que o texto está mencionando aqui? Primeira consideração que eu quero fazer para trazer luz aos irmãos é que esses misericordiosos, ou que esse conceito de misericórdia, a primeira coisa que você precisa ter em mente para compreender é que ele é um conceito anti-religião. Se você observar o que é ser misericordioso, ainda travestido, viciado, né? Míope, com um olhar religioso, você nunca vai entender o que é ser um misericordioso. Você sempre vai ter dificuldade, você vai patinar no aspecto de compreender em plenitude o que significa ser um misericordioso. Então, a primeira afirmação, o conceito de misericórdia aqui que Cristo, né, está evocando, certamente é um conceito antirreligioso, tá? Então, por quê? Qual que é o destaque que eu quero fazer para você se lembrar aqui do que nós estamos tratando? A graça é o pano de fundo para expressões bíblicas como justiça, compaixão, misericórdia e assim por diante. Então, essas expressões todas, elas são sinônimas e complementares. Então, não é possível compreender misericórdia sem esse pano de fundo chamado graça. Não é possível compreender corretamente o que é justiça, o que é compaixão, o que é misericórdia, longe da percepção da graça de Deus. Então, isso vai nos livrar dessa questão do conceito de misericórdia religioso.
Então, essas expressões são sinônimos, eu não vou defini-las todas aqui, não é o nosso objetivo, mas é só para você compreender, depois você pode se aprofundar um pouco nisso. E é nesse aspecto, então, você poderia dar um exemplo, AP, como que as pessoas, por que as pessoas olham para a misericórdia sobre a ótica da religião? O que acontece? Num ambiente em que a miopia religiosa nos faz tentar ver o que é misericórdia, a gente vai associar misericórdia com um tipo de leviandade, de permissividade. Você vai entender que ter misericórdia é ser complacente, ou seja, é você tolerar o pecado. Então, a percepção religiosa, ela vai infundir na nossa mente de que toda ação misericordiosa, ela tem um tipo de complacência, sabe? Esse olhar de ser leviano ao tratar com alguém que peca. Então a religião, ela vai te empurrar para um lugar em que você vai abandonar o caminho da misericórdia. Por isso que nós precisamos olhar como um ataque. A primeira afirmação é que bem-aventurados os misericordiosos é uma afirmação de uma libertação plena do ser religioso. Do relacionamento baseado em preceitos humanos, em regras, em estatutos, em regimentos institucionais. Porque nesse ambiente a misericórdia precisa estar em segundo plano para que a lei seja o que predomina. Porque senão vira bagunça. Porque senão vira escárnio. Então nós nunca vamos olhar para a misericórdia como um alvo de combate à raiz do pecado, à raiz do mal. Nós sempre vamos olhar para a misericórdia como um mecanismo de tolerância do pecado. E é por isso que esses ambientes vão sendo cada vez mais vazios de graça, de misericórdia, de compaixão e mais cheios de punição, de dureza, de autoritarismo e assim por diante. Então, o que a misericórdia vai fazer para a gente fechar esse raciocínio aqui? A misericórdia, ela é aquela característica do macariano que vai nos fazer atacar o verdadeiro mal. Porque qual é o verdadeiro mal? O verdadeiro mal não é a enfermidade que se manifesta no pecado, mas é o que causa o sintoma, né? A enfermidade em si, que é a natureza pecaminosa. Então, quando eu olho para o outro com um olhar de misericórdia, eu não faço isso por esforço, mas por causa da minha essência, da minha natureza espiritual, eu passo então a combater na vida do irmão que peca, não a ação do pecado em si, mas aquilo que levou ele a cometer tal pecado. Por isso, ao confessar, ao se arrepender por uma ação pecaminosa, ele abre o coração e abre o acesso para que, como igreja, nós possamos tocar de fato a raiz e combater o mal, não combatendo o irmão, mas combatendo aquilo que leva o meu irmão, que é a imagem e semelhança do meu Senhor, assim como eu, assim como nós formamos no corpo. Então eu combato não o meu irmão, mas aquilo que ainda milita contra o meu irmão em Cristo Jesus. Então a misericórdia é isso. Ela vai me permitir que o que nós já vimos antes, fome e sede de justiça, se manifeste com ações. Mas não com ações só de julgamento, com ações de acolhimento, com ações de amor, com ações de justiça segundo a graça de Deus. Então eu vou atacar o que gera o pecado e não apenas
a ação equivocada, e não apenas o erro, e não apenas a atitude pecaminosa que o irmão cometeu. Eu vou atacar a origem, aquilo que causa. Então, dentro disso, como é que a gente vai compreender justiça? Não como um aspecto religioso, porque para o religioso, justiça é olho por olho, dente por dente. Então, qual é a fome e sede de justiça que nós vimos anterior na relação com Deus? É uma restauração à ordem, né? Um reposicionamento, uma equiparação. E essa justiça segundo o padrão de Deus. Então, por esse olhar gracioso, por meio de uma ação misericordiosa, eu vou ser alguém feliz em ser misericordioso. E é nessa felicidade misericordiosa que nós vamos libertar a justiça das amarras da religião. Como? Fazendo da justiça não apenas mera punição e da misericórdia não apenas sinônimo de complacência. Eu vou ajustar misericórdia e justiça como uma verdade, uma manifestação verdadeira, faces diferentes da mesma verdade, que tem como pano de fundo a graça de Deus. Então, eu queria que você primeiro tivesse claro na sua mente essa libertação. Misericórdia fala de uma libertação religiosa, de não olhar para o outro sobre os pressupostos da lei. Então, vou dar um exemplo. Quer ver um exemplo disso? Jesus, quando é questionado porque os discípulos dele comeram no sábado. Então, presta atenção na situação. Os fariseus estavam questionando os discípulos e o próprio Senhor, porque os seus discípulos comeram no sábado, se alimentaram no sábado. Então veja bem, vamos fazer uma breve recapitulação. Para que serve a lei do sábado? Para a proteção do homem. Sim. O sábado é para proteger, para resguardar o homem. Qual é o sentido de, transformando isso num preceito apenas jurídico, legal, eu acusar uma pessoa de estar se alimentando no dia em que foi criado para protegê-la? Porque é como se eu admitisse que melhor era vê-la morrer de fome do que simplesmente comer. Então, o que era importante para uma misericórdia sem a perspectiva... Não estava travado, não. Agora voltou. Então, o que é importante para uma perspectiva de misericórdia não religiosa? A literalidade do sábado ou a preservação do homem? A preservação do homem. Então, o princípio do sábado se mantém. A literalidade é inferior, porque a literalidade só se trata de um aspecto legal, religioso. Ok? Então, a segunda afirmação que eu quero fazer é muito importante. Essa introdutória é a segunda, muito importante para a gente conseguir desenvolver e viver como os misericordiosos. O que a misericórdia então é? Eu gosto de pensar, né, como Carlinhos Queiroz, aprendi com ele, só que eu estou usando a minha linguagem própria, mas ele diz que a misericórdia ela é um refluxo. E eu quero chamar aqui a misericórdia de refluxo do que primeiro recebi de Deus. Então, o que é um refluxo? É algo que você... é algo que faz um fluxo de vai e volta. Qual é o fluxo do refluxo, né? É que ele vai e retorna no sentido contrário. Então, como é que eu vou agir com misericórdia livre do aspecto religioso? Quando eu começo a pensar
na misericórdia para com o outro, a partir da misericórdia que primeiro recebi do Senhor. Então, qual é o segredo para uma misericórdia livre? É compreender que só há misericórdia para o outro, porque houve misericórdia primeiro para mim, em mim, e depois disso, através de mim. E por que é que os discípulos de Jesus, os macarianos, estão aqui sendo identificados como misericordiosos? Porque não é possível que um discípulo de Cristo não expresse uma misericórdia livre, porque é isso a garantia de sermos discípulos de Cristo. Porque antes de expressarmos tal misericórdia, só existimos porque tal misericórdia se expressou a nós primeiro. Estamos juntos, irmãos? Então essa é a dinâmica de legitimidade do Evangelho. Misericordiosos porque estão fartos, cheios, abastados da misericórdia do seu próprio Senhor. Então, por isso, podemos ser misericordiosos. Ok? Mais uma afirmação que eu acho importante é que a misericórdia do discípulo não pode, senão a gente volta no primeiro ponto, nunca estar atrelada à dignidade do outro, a quem ele precisa agir com misericórdia. Então, eu não sou misericordioso porque o outro merece misericórdia. Pelo contrário, é porque o outro não merece misericórdia e eu estou cheio da graça, da misericórdia, da compaixão, do perdão de Deus, que eu sou bem-aventurados os que choram, né? A bem-aventurança da sensibilidade. Então, eu estou possuído de compaixão, e é porque estou possuído por isso que ajo com misericórdia. Então, a misericórdia de um discípulo não está baseada na dignidade do outro, mas em sua relação com o próprio Senhor. Mais especificamente falando da pessoa do Espírito Santo, porque misericórdia é virtude sobrenatural, não é esforço humano. Quem é misericordioso é alguém que certamente tem sido alvo da ação sobrenatural do próprio Espírito Santo de Deus. E por estar tão cheio do Espírito Santo, pode agora acolher o outro em suas mazelas, em suas feridas, em seus equívocos, em suas falhas, em seus desequilíbrios, em sua desumanidade. Porque eu estou tão pleno da humanidade de Cristo Jesus que eu, por meio do Espírito Santo que me amou, que me acolheu, que me perdoou, que me foi misericordioso, eu posso agora estender misericórdia àquele que está caído, àquele que está doente, enfermo, precisando do Evangelho de Jesus Cristo. É como entender que primeiro uma pessoa é preenchida para depois poder, como você disse, né, atuar com esse refluxo. Não é uma reprodução, porque ela não gera, né? Ela reverbera essa misericórdia que de antemão ela recebeu. Esse é um ponto, mas eu quero destacar aqui onde está fundamentada a misericórdia de um discípulo. O que ela é? Ela é o refluxo. Mas onde ela está fundamentada? Nessa relação com o Senhor. Sim. Não na relação que eu tenho com o outro. Pelo contrário, a relação que eu tenho com o outro é por causa da minha relação com o Senhor. Sim. E nessa minha relação com o Senhor vem o combustível misericordioso para que o outro seja alvo da minha misericórdia. Sim. Quem é esse outro? Aquele que não tem misericórdia. Uhum. Então quem é que precisa da minha misericórdia? Todo aquele que carece de misericórdia. E por que eu dou misericórdia a ele? Porque é isso que eu tenho recebido na relação com o meu Senhor. Então, quem é que está livre aí, irmão? Você que está assistindo a gente. Tem alguém que está livre de ser misericordioso sendo cristão? Tem. Tem um tipo de pessoa que talvez está nos assistindo
que não deve mais, que não precisa mais ser misericordioso com o próximo. Quem são essas pessoas? Aquelas que não precisam mais da misericórdia de Deus em suas vidas. Então, se você alcançou um nível de cristianismo, de envergadura espiritual, de santidade, da qual você não precisa mais da misericórdia, da graça, do perdão de Deus, você está livre. Não precise mais ser misericordioso com ninguém. Sinta-se livre dessa responsabilidade. Agora, se você, como eu, como a maior parte de nós, precisa da misericórdia do Senhor todos os dias sobre a sua vida, irmão, acelere o seu processo. Tem muitas pessoas, Rafa, que têm a vida do Senhor dentro delas, mas elas são tardias em perdoar. Elas são lentas em ser misericordiosas. Elas são ávidas por uma justiça que é uma punição, uma cobrança de fatura. E eu não vou dizer que elas não tenham o Senhor, não vou dizer isso. Mas eu vou, pelo menos, colocar uma pulga atrás da orelha e perguntar: será que a dinâmica do Evangelho de fato está transformando essa pessoa por dentro? Então, alguém que se acha santo ao ponto de negar ao outro graça, misericórdia, perdão, compaixão, na minha compreensão do Evangelho, pode até estar em Cristo, mas é possível que essa pessoa, ao invés de estar fazendo um caminho de santidade para perto, ela esteja fazendo um caminho de uma santidade ilusória que está a levando para longe, não para perto do seu Senhor. Porque quanto mais perto do meu Senhor, mais eu enxergarei as minhas próprias limitações e o meu próprio distanciamento ainda de ser como Ele é. Quanto mais próximo, mais eu enxergo. Quanto mais luz sobre a nossa escuridão, mais nítido ficam as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Amém, irmãos? Essa então é a ferramenta da empatia, né? Ou o combustível da empatia, né? O que eu vou, para a gente resumir e concluir assim, quem são os misericordiosos? Os misericordiosos, seguindo toda a linha da nossa série, eles são gente com paixão. Gente com paixão. Trocadilho à parte. Muito Exatamente. Legal. Misericordiosos são um tipo de ser humano segundo o padrão do próprio Deus, que é possuído de compaixão. Não consegue viver sem se compadecer, sem sentir a dor do outro. Então, os misericordiosos são gente com paixão. Show? Vamos para a próxima? Verso de número 8. Vamos agora para os limpos de coração. Olha o que diz aqui. Vocês já devem saber, porque a gente está lendo esse texto há algumas semanas. Então diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bom, aqui a gente vai ter uma beleza, né? Eu não vou explorar isso muito profundamente, irmãos, porque não é o nosso objetivo nessa série ser exaustivo, né? Já havia mencionado isso a vocês, porque senão a gente ficaria aqui talvez o resto da nossa caminhada estudando o Sermão do Monte. Não que isso seja ruim, mas é que a gente precisa ir também nos alimentando de outras porções, de outras doutrinas bíblicas, né? Mas qual que é a ideia aqui dos limpos, né? Primeiro eu vou fazer uma consideração. Todas as bem-aventuranças não são esforço próprio, não são mérito, nada a ver com isso, tá? Todas as bem-aventuranças é um estado espiritual, é um estado de espírito. Eu já falei isso, né?
Deixa eu tomar uma aqui que eu tô ruim hoje. Garganta tá esquisita. Então o que acontece aqui? Não procure compreender nenhuma dessas disciplinas sobre essa perspectiva, senão vai dar errado. E o que essa disciplina especial aqui está fazendo? Uma afirmação, né? Tá propondo uma nova configuração para um tipo de compreensão da relação com Deus que se tinha. Por quê? Qual que é a oposição que o texto bíblico aqui está fazendo? Se tinha no Antigo Testamento uma ideia de um tipo de relação com Deus que era para poucas pessoas, em momentos específicos e cheia de rituais que evitavam que a relação fosse espontânea, que a relação fosse profunda, que a relação fosse íntima. Pelo contrário, então nós tínhamos lá poucas pessoas, profetas, sacerdotes, né? Os levitas em geral, mas assim, mais especificamente os sacerdotes e o sumo sacerdote, os reis e mais uma outra pessoa ali específica. Então, a primeira afirmação desse texto, você precisa olhar para uma contraposição, é que a gente é tão viciado em religião. Se eu for limpo de coração, vou ver a Deus. Quem não for limpo de coração, se ferrou. Não é disso que o texto está falando, irmãos. Porque veja bem, só vai ver a Deus quem já viu. Não é? Porque para ver o Pai, você precisa ver o Filho. Então não se trata mais desse tipo de relacionamento com um rigor, com um rigor de leis, de legislações, mas é uma relação paternal. Jesus aqui está propondo uma oposição a esse olhar que era dado ao próprio Pai dele. Ele está dizendo o seguinte: os limpos de coração, eles verão a Deus. E o que é que Jesus está falando em síntese, irmãos? Porque todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que estão no Senhor, eles são limpos de coração. Porque para estar em Cristo é preciso estar justificado, estar perdoado e estar em santificação. Então não é uma regra moral de mérito. Limpa seu coração que você vai ver a Deus. Não, ele está falando de um DNA, de uma essência daqueles que já estão em Cristo, carianos, aqueles que nasceram de novo, que são os pobres de espírito. Então, por exemplo, essa primeira virtude está totalmente ligada aos limpos de coração. Porque quem são os limpos de coração? Aqueles que são pobres de espírito. Por quê? Porque eles se despojaram de todo apego individual e pessoal, de toda ambição terrena, de toda posse exterior, despojando-se das coisas dessa vida, fazendo-se pobres para encontrarem-se ricos, achando o Senhor, confiando exclusivamente no Senhor. E quem são essas pessoas limpos de coração? Então, são as pessoas, isso está falando de pureza. São os pobres de espírito, são os macarianos. E do que isso fala? Fala de pureza no coração. E por que eu quero destacar isso como principal aqui dessa virtude? Porque pureza fala de motivações, das honestidades e não de perfeição. Ser limpo de coração fala de um filtro, fala de uma transparência,
de uma sinceridade que vai expor as mais profundas motivações interiores do discípulo de Cristo. E fala muito pouco sobre a ideia de uma perfeição. Então os limpos de coração não são os perfeitos. Não é uma oposição à ideia de sujeira. Tá, irmãos? É uma oposição à ideia de motivações podres, sujas. Ok? Queridos, dê uma atualizada no navegador de vocês, tá? Delay não tem como controlar aqui, é do YouTube com vocês. Tá bom? Delay aí, dá um F5 no seu computador, no seu celular, tá bom, irmãos? É problema aí de vocês, da internet, de alguma coisa, tá? Aqui, delay não tem, desincronização não tem nada a ver com a transmissão nossa aqui. Bom, seguindo aqui, então eu quero fazer essa afirmação. Pureza fala muito das nossas motivações, da nossa honestidade e não tem a ver com ideia de perfeição. Isso vai nos livrar do quê? Da ideia de mérito. Nos limpos de coração não é uma ênfase a mérito, pelo contrário, é uma ênfase completa na graça de Deus e na transformação que essa graça de Deus vai promover no interior do discípulo de Cristo. Então eu gosto de usar duas palavras para que a gente possa compreender bem essa questão do limpo de coração como pureza. Sinceridade e integridade. Ok? Então é disso que o texto está tratando. E aí entra a minha segunda afirmação sobre isso. Onde é que essa limpeza de coração começa? No novo nascimento. Exatamente. O limpo de coração, essa faxina, sim, ela começa, essa santidade começa naquilo que eu fiz? Não. Naquilo que Cristo fez, meu amado. Sim. Essa santidade começa pela fé em Cristo e em tudo aquilo que Cristo começou e vai ainda completar em nós. Então o discípulo de Cristo ele foi descontaminado e agora na presença do seu Pai ele está sendo contagiado. Ele foi descontaminado para ser contagiado. Contagiado com o quê? Porque diante da própria presença do Pai, ele passa agora fascinado pela visão, pelo amor, pela presença com a qual ele é envolvido pelo seu próprio Pai, a respirar e a se alimentar da própria santidade desse Pai que o acolhe e o ama. Então ele é descontaminado para ser contagiado pela própria santidade do seu Pai. Então quando os textos do Novo Testamento falam de santidade, eles estão em concordância com essa afirmação que eu estou fazendo, irmãos. Não é uma santidade é uma santidade por quê? Porque Cristo, porque o Espírito Santo opera em nós, atua em nós. Por causa disso, nós vamos expressar essa verdade, essa transformação em uma santidade. Então veja bem, santidade é uma obra do Espírito que é um processo na vida do crente, mas é na vida do crente. Você não se santifica para alcançar algo em Deus. Porque se você não foi alcançado antes por algo em Deus, você não tem como ter santidade. Ninguém pode santificar-se, né? Se Cristo primeiro não o tornar um santo, né? A partir Exato. daí ele vai desenvolver isso que foi iniciado. Exato.
Exatamente. Então, para concluir, e o final do versículo vai dizer: e eles verão a Deus. O que é esse eles verão a Deus, então, aqui, AP? É uma certeza escatológica. O que essa certeza escatológica está propondo? Propondo que haverá uma plenitude para os limpos de coração na sua relação com o Pai. Essa plenitude pode ser vivida agora? Não. Não. Mas essa relação deve ser iniciada agora? Sim. Sim. Se ela não for iniciada, não tem como ver a Deus lá na frente. Então, como é que eu antecipo para o presente, ainda que de maneira parcial, ver a Deus? Em Jesus, no Espírito Santo, na vida dos meus irmãos, na comunhão com eles, servindo-nos uns aos outros, né? Em amor, nós estamos vendo a Deus. Quando nós acolhemos o próximo, quando nós abrigamos alguém, quando nós saciamos alguém, quando nós visitamos alguém, quando nós oramos por alguém, nós estamos vendo a Deus de maneira parcial. Mas isso é um tipo de relação que será plena lá na frente, porque nós já experimentamos isso agora. Amém? Vamos para a próxima. Próxima, verso 9. Os pacificadores. Olha o que diz aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa daqui acho que eu vou ser um pouco mais breve, porque o cenário de um pacificador, a atuação de um pacificador, ela exige um cenário, né? Qual é o cenário necessário para a paz? Contenda, a guerra. A guerra. Então, o mundo, irmãos, desde que o mundo é mundo, o mundo vive em um cenário, em um contexto de guerra. Desde guerras particulares e individuais, até as guerras mundiais e bélicas. Então nós temos guerras ideológicas, nós temos guerras de preconceito, nós temos guerras de palavras, nós temos guerras no trânsito, nós temos guerras até entre marido e mulher, entre esposa e filhos. Nós temos guerra, o contexto do mundo, do cosmos, sobre a égide do pecado é um caos é um caos, como é que eu vou chamar isso? É um caos de guerra. Então tudo, você vai fazer um negócio com uma pessoa às vezes e você percebe que há na forma de negociar da pessoa um instinto aguerrido. Então o ser humano, isso explica a necessidade de que surja na Terra um tipo de gente que são pacificadores. O que os pacificadores são, em outras palavras? Construtores de paz. O que é um pacificador? O pacificador é um construtor de paz. Então presta atenção, o que eu preciso compreender para ser um pacificador? Presta atenção. Então o que eu preciso compreender? Primeira coisa, eu preciso compreender para ser um pacificador que a paz que um pacificador, que é um construtor de paz, exerce, não é uma paz exterior. É uma paz que está dentro da sua essência, que é oriunda, ou seja, que vem da própria relação que ele tem com Deus. E que relação é essa? De uma paternidade, uma relação paternal, filial, onde nós temos um pai e os filhos
que estão agora recebendo dele uma paz que excede todo entendimento e que mesmo em meio a um cenário de guerra, seja por palavras, pensamentos, atitudes, por preconceito, ideologia, sejam guerras de nação contra nação ou guerras mundiais, não importa a amplitude dessa guerra, nós temos uma convicção e uma paz interior por causa de um Pai que nos adotou, da sua segurança e presença conosco até a consumação dos séculos, até o último dia, a certeza de não estarmos órfãos, que podemos, num cenário de guerra, procurarmos construir a paz. Então, paz está ligado ao quê, AP? Paz está ligado à ausência de guerra? Não. Paz está ligado à presença constante do Pai em meio à guerra. Tamo junto? Então, vou te mostrar qual que é o sentimento de paz biblicamente. Vou te tentar fazer uma analogia aqui. Uma vez eu era criança e eu fui para a praia com os meus pais. E os meus pais ficaram lá no guarda-sol, na praia, e falaram assim para mim, ó, marca essa posição aqui, não vai para lá porque o mar, ele, com o passar do tempo, ele vai te levando mais pro lado, assim, daqui a pouco você perde o referencial. Marca esse referencial aqui. Só que quando eles me falaram isso, tinha 20 guarda-sóis. 40 minutos depois, quando eu estava tomando banho na praia, não dava para ver nenhuma cabeça na praia. Tava areia, você não via areia. Toda fechada de guarda-sóis. Resumo da ópera. 5 horas depois, eu ainda estava perdido, andando pela praia. Me encontraram, eu fui até um posto de salva-vidas, 4 quilômetros do lugar onde estava o guarda-sol dos meus pais. Aí a rádio ali comunitária, mas os bombeiros conseguiram achar os meus pais. O que é a paz aqui bíblica? É o que eu senti quando eu vi o meu pai e minha mãe chegando no meio daquela multidão. O conflito, o contexto, ainda estava todo ali. Mas quando eu vi a presença dos meus pais chegando, eu me senti o Luizinho de novo. Porque até então eu era um menino órfão sem pai. Que estava em desespero, perdido. A hora que eu vi os meus pais se aproximando, eu tive... Travou de novo? Travou de novo. Quando eu vi os meus pais se aproximando, eu me senti seguro, afirmado. Já considerei de novo, oxe, agora eu vou voltar para a praia, para o mar. Todo aquele medo, toda aquela dúvida saiu. Então a paz estava o quê? E que a praia ficou deserta de novo para eu brincar? Não, mas que a presença do meu pai chegou. Paz bíblica é exatamente isso. As pessoas vão continuar na praia, a guerra vai continuar acontecendo, mas eu vou ter certeza, o meu Pai está comigo, o Espírito Santo habita em mim, eu sou morada dele. Então é isso que me dá a segurança e a certeza de funcionar como um construtor de paz. Por que eles serão chamados filhos de Deus? Porque quem é pacificador conquista um título de filho de Deus? Não. É porque, irmãos, o mundo está em tanto cenário de guerra que quando alguém aparece sem pretensão, sem segundo os interesses e se posiciona como um construtor de paz, ele vai ser identificado como um tipo de ser humano que não é desta terra, que não é desta vida, chamado Filho de Deus. Ele está falando da relação, de como os filhos de Deus serão vistos pelos outros por causa da forma como eles se relacionam. Você entende isso?
Então é isso. Por fim, vamos caminhar, temos alguns minutos ainda, para o último. É porque, eu não sei se parece paradoxal, mas em certos momentos, se a gente fosse olhar isso de forma diferente da que você está explicando, né? Ser pacificador não ia bater com ter fome e sede de justiça, né? Exatamente. Se não fosse desse jeito que você estava explicando. Exatamente. Muito bom. Então vamos lá, verso 10, e agora nós vamos até o 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos falar agora, para concluir, sobre os perseguidos. Irmãos, o sofrimento do discípulo, eu vou ser breve aqui para a gente encerrar, o sofrimento do discípulo de Cristo está ligado à sua própria decisão de viver pelo bem contra o mal. O mundo jaz no maligno. Quem opera no mundo são as forças das trevas. Quando eu me posiciono em sintonia a favor dos ideais do reino de Deus, eu passo então a trabalhar, a lutar, a viver pelo bem do reino de Deus. E isso vai fazer com que eu seja oposição ao mal e às trevas. E isso por si só é suficiente para que eu seja alguém perseguido. Então, qual que é a questão aqui que eu quero só esclarecer para vocês, para a gente encerrar? De onde vem a perseguição contra um macariano? De onde ela vem? Ela vem de dentro ou ela vem de fora? A perseguição de um bem-aventurado, ela é interior ou ela é exterior? Ela é exterior, né? Já vou respondendo aqui. Porque a perseguição nesse texto das bem-aventuranças é o clímax da oposição ao quê? Ao reino de Deus, né? Ao tipo de cidadão que o reino de Deus tem, né? Perseguidos. Quem é que vai ser perseguido? Os bem-aventurados. Então o que é a perseguição? É a soma. É a consequência máxima do estilo de vida de um macariano. Se ela é oposição, de onde é que vem a felicidade, a plenitude, a virtude de um macariano? Vem de dentro. De onde vem a nossa sensação de preenchimento? De onde vem todas essas virtudes que mencionamos? Ela vem do próprio Senhor por meio do seu Espírito. Então essas virtudes, elas emanam de nós de dentro para fora. Em oposição a isso, de onde vem a perseguição? De fora para dentro. Então eu só queria que você considerasse isso. Por que que é possível? Regozijai-vos e exultai. Porque regozijo e exultação vem de dentro. Perseguição está vindo de fora. Então, ainda que eu seja perseguido, o que é que vai predominar se eu sou um macariano? O que está vindo de dentro. O que está vindo de dentro. Porque eu sou alimentado e manifesto aquilo que vem de dentro de mim. Então, ainda que eu seja perseguido, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos! Porque são forças externas tentando
oprimir, amedrontar, enclausurar quem você é por dentro. Não é possível. Não é possível que alguém que foi alvo de tamanha obra de Cristo Jesus, que continua agora sendo transformado, tendo a ação sobrenatural do Espírito Santo, se acovarde diante das injúrias desse mundo, das perseguições desse mundo, dos falsos testemunhos desse mundo. Porque são coisas de fora que nada podem contra as coisas que estão emanando de dentro de mim. Então presta atenção, irmãos. Não é possível ser discípulo de Jesus, ser cidadão do reino de Deus e não ser perseguido. Qual é o estilo de vida de um discípulo, gente? O estilo de vida de um discípulo já é confrontador por si só. Vamos só ver aqui? Os humildes de espírito. Isso é agradável para a sociedade que está no mundo? Não. Outra característica, a mansidão. A mansidão. Por quê? A mansidão de um macariano, ela desmascara os valentes. Porque a filosofia, a política do mundo é que você precisa ser um valente para vencer. Vem o evangelho do reino de Deus dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então como é que você não vai ser perseguido diante de um tipo de ação e de atitude que expõe, que arranca a máscara dos valentes, porque você é um subversivo, um manso que não se rende a essa corrupção? Sua sensibilidade, bem-aventurados os que choram, sua sensibilidade destrói a selvageria da imposição do mundo, da indiferença com o outro. Sua sinceridade expõe o engano, a hipocrisia, enfim, irmãos, sua misericórdia denuncia a falsidade religiosa. Então, o que eu quero aqui avançar para a gente concluir? Logo, se eles estão sendo achados fiéis ao Senhor, bem-aventurados, olha como é que o texto vai concluir. Verso 12. Se eles estão sendo, se nós, melhor dizendo, se nós estamos sendo achados fiéis, aprovados como discípulos de Cristo, olha o que o texto vai dizer, 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, se nós somos esses bem-aventurados, estamos sendo achados semelhantes aos profetas das Escrituras. Uau! Isso será motivo para um macariano de profunda realização. Quando ele estiver sendo perseguido, ele vai olhar e vai falar: obrigado, Senhor, porque estou sendo achado digno de ser considerado semelhante aos profetas que vieram antes do Senhor, antes de nós. Estou sendo contado entre aqueles que possuem o galardão dos profetas bíblicos antes do Senhor. Uau! Então eu quero concluir, irmãos, as bem-aventuranças. Como é que eu quero terminar aqui? Eu quero terminar as bem-aventuranças apontando para nós uma direção. Qual é a direção? O que as bem-aventuranças, para mim, aqui, lógico, tem muito mais coisas, mas o que elas estão aqui apontando para nós? Nós fomos chamados a viver de uma maneira tão humana e tão cheia de vida, que o nosso desafio é sermos coparticipantes dos sofrimentos
de Cristo Jesus. E eu queria encerrar fazendo a leitura de um texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 13. 1 Pedro 4,13. Diz assim a Escritura. Vou ler do 12, tá, irmãos? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Depois você continua a leitura desse texto, mas eu queria encerrar com essa leitura. Amém, irmãos? Então acho que é isso por hoje. Deus abençoe você que está com a gente até agora, os irmãos de outras cidades que nos acompanham. Mandar um beijo, um abraço especial lá pro missionário Maciel, a Cris, que nos receberam tão bem, com tanto carinho lá em Maceió, nesses últimos dias da nossa viagem. Olha, obrigado, irmãos, eles caminham com a gente lá, né? Mas para quem não conhece, a gente foi assim extremamente amado, foi bom demais, renovador estar com vocês. Então, um beijão no coração a todo mundo, fiquem na paz